Espectadores da SGTV, é com muita alegria, com muito prazer que estamos aqui hoje, sexta-feira, inaugurando o nosso programa Almanaque Confusão. Hoje temos aqui uma pessoa muito especial, nós vamos entrevistá-la, dentro desse espírito do almanaque. O almanaque, para quem conhece um pouco da folhinha mariana antiga, tem de tudo lá. Tem as datas, tem a lua, tem piadinha, tem receita de bolo, tem histórias, tem de tudo um pouco. E o nosso almanaque tem essa preocupação também de trazer a cidade para a população, para nós conhecermos as pessoas que moram aqui e valorizarmos. São pessoas importantes, como temos aqui hoje o Marcinho do Sacolão. Marcinho, um prazer ter você aqui e eu vou pedir para você se apresentar aqui para o nosso público. Boa tarde, Ed, boa tarde ao Woods, a todos os telespectadores. Olha, tá aí o Marcinho do Sacolão, né? Como se diz, a gente pega uma identidade, né? Quem é Marcinho do Sacolão? Como diz, meu nome é Claudemir Márcio da Silva. Claudemir Márcio da Silva. Aí ficou batizado esse nome, Marcinho do Sacolão. Aí, como se diz, a gente mexe com comércio há vários anos, isso aí foi adaptando e saiu Marcinho do Sacolão. Marcinho, eu não sabia, mas há pouco conversando, eu descobri que nós já nos conhecíamos ali da Mata dos Pires, é verdade? Você nasceu, foi ali na Mata dos Pires? Isso, eu sou da família de Pires, então ficou Mata dos Pires conhecido, né? Até estudei numa escola aí, como se diz, conhecida na Mata dos Pires, onde nós conversamos já, eu passei para você e você até participou, onde com uma brincadeira conosco lá. Aí isso há muitos anos já atrás, e eu não esqueci desse episódio, né, que passou, onde, assim, você chegou com um clima, assim, elegante, né, e passou para os alunos lá, que ficou marcado para nós. Na época eu era o secretário de Educação da Prefeitura. Isso deve ter sido pelos anos de 1983, 84, 85, por aí. Não, foi na média de, quer ver? Foi em 87, por aí. Até 88 essa faixa, estive. 87, 88. Então, você era um menino ali que ficava, né? eu achava uma beleza chegar nas escolas, tá cheio de menino, tinha muito menino na roça, né, Marcinho? Muitos, e a roça hoje, onde nós começamos a estudar, era assim um clima diferente da cidade, né, porque a sala era dividida, né, assim, nas séries primeiro, segundo, a mesma sala. Tinha de tudo lá dentro. Se dividia, né? E onde, como diz, começamos ali a estudar e tem essa participação sua que ficou marcada mesmo. Mas e quem que era a sua professora, você lembra? Não? Uma das professoras que marcou muito pra gente também, que fala que é a professora da gente, a gente nunca que se esquece, a primeira, né? Uma das primeiras professoras que eu tive foi a Diamantina. Ela até, como diz, deu aula para nós lá e comigo até não foi muito tempo, porque eu participei até o segundo ano só. Sei. Então, até o segundo ano dela foi a Diamantina. Então, foi uma pessoa excelente, uma professora que começou os primeiros passos, né, da sabedoria. Graças a Deus, tem muito a agradecer a ela. Pois é, Marcinho, você então está se apresentando, você é filho daqui de Mata dos Pires, seu pai e sua mãe também, quem são os seus pais? Meus pais são daqui de São Gotardo, minha mãe também, meu pai, e como eu te apresentei, eu sou da família de Pires, certo? Da região aqui mesmo, fui nascido aqui em São Gotardo. Como é que é o nome do seu pai? Meu pai é José Maria da Silva, mas se fala José Maria ninguém conhece. Tem não. Apelido também? Zé Alair. Zé Alair. Se falar Zé Maria também ninguém conhece. E a sua mãe? Minha mãe é Maria Luísa da Silva. Maria Luísa. E tem irmãos, irmãs? Tem irmãos, tem um irmão e tem uma irmã. São três, então? São três. Pois é, então esse é o Marcinho do Sacolão. E eu confesso aqui para os nossos espectadores que o Marcinho sempre me impressionou muito. Obrigado. Porque a gente chega ali, às vezes, vindo ali do Borrachudo, onde eu moro até hoje,
e dessa Presidente Vargas, e qualquer dia, qualquer hora, pode ser cedinho, tá lá o Marcinho. Eu até chamei esse nosso encontro de o segredo da tenacidade, dessa firmeza que você tem, né? Conta, Marcinho, há quanto tempo você está ali? Já tem 21 anos completo já, Edson. 21 anos nós estamos ali na batalha. A batalha com vitória, né? E sempre nesse mesmo lugar, Marcinho? Sempre nesse mesmo lugar. Nós começamos lá no ano de 2000, então já tem 21 anos já completo já. Oh, então você inaugurou o século, né? Inauguramos o século. É isso aí. Pois é, mas e aí, como é que foi esse negócio, Marcinho, de verdura? Verdura foi o seguinte, um dos meus primeiros serviços, um dos meus primeiros trabalhos foi nessa gera de sacolão. Então eu comecei a trabalhar, na época era sacola cheia, certo? E o nosso grupo ali, como se diz, eu destinei à sociedade de sacolão, onde eu tive um privilégio de ter uns parceiros, que foi o Divino Isidoro e a Denise, que é a vereadora, na época me deu a oportunidade de eu abrir uma sociedade com eles, onde eu abracei, como se diz, há 21 anos atrás. Ah, sim, toda pessoa para começar assim, mas assim, costuma ter um mestre, né? Uma pessoa para iniciar, né? Então foi aí que você começou a aprender, né? Isso, porque sozinho a gente não faz nada, né? Isso é a base que a gente tem. Então você tem que ter parceiros. E eles foram meus parceiros, me deram a oportunidade de começar. Ah, sim, porque ali tem toda uma ciência, né, Marcinho? De comprar, onde comprar, de saber preço, de onde a destinação porque eu imagino também que sobra alguma coisa. Como é que foi essa? Isso é uma verdadeira escola, né, Marcinho? É uma escola que sempre a gente passa assim, quem está ao redor da gente sabe. Porque você tem um comércio, você tem um sacolão, e seja, né, um sacolão, tem as alegrias, tem as tristezas, né? Eu faço sempre assim. As alegrias é você comprar, você diversificar, você tá com a mercadoria ali para você fazer uma boa venda. Igual você me perguntou, e tem também a sobra, né? Você tem que saber trabalhar ela, porque o sacolão tem muita perca. Não aquilo tudo que você comprou, você vai vender. A gente tem que impor isso, mas nem tudo é assim, né? Pois é, e você compra sempre aqui em Belo Horizonte? Tem fornecedor local? Como é que é isso, Marcinho? Eu sempre pus esse ponto estratégico. Então é o seguinte, eu compro mercadoria de São Gotardo, da nossa região, eu dou prioridade. Então eu compro mercadoria da região. Quando não tem na região, aí sim nós destinamos ao SEASA de Belo Horizonte, no caso de Patos de Minas. Eu próprio tive o prazer de ter até uma carona com o Maré, né? O Maré, o Maré, que era seu motorista. Isso. De Belo Horizonte para cá, que ele trouxe umas carteiras de escola para mim, aí pelos anos 2013, por aí. Foi mais ou menos isso. Então a gente tem um bardeio muito grande na região de São Gotardo. Até você citando nesse ponto aí, funciona assim o seguinte, a gente mandar mercadoria para o SEASA e trazer as coisas de volta que a gente precisa. Porque na nossa região aqui, principalmente fruta, quase não se encontra. Então nós fazemos a compra em Belo Horizonte, carregamos 90% das frutas em Belo Horizonte. Mas aqui, localmente, não tem condição de fornecer, por exemplo, banana não precisa buscar fora? Tem mercadoria, só que, assim, igual eu citei, 90% das mercadorias. Sim. Então, na nossa região aqui, você vai encontrar, né, que seja a banana, né, talvez uma melancia, certo? Laranja, mas só que, assim, não desfazendo da qualidade. Só que você pega no CA, você compra numa loja que é conhecida, sabe a mercadoria que você trabalha, te entrega aí uma mercadoria perfeita no estado que você precisa, né? Que primeiro passo de uma mercadoria é qualidade. Assim, olha, houve assim uma transformação ao longo desses 21 anos. Você começou ali pequeno, por exemplo, eu vi que nesses últimos
tempos, não sei se foi da pandemia para cá, você modificou ali, vamos dizer assim, o layout ali, a disposição, teve uma mudança ali, não teve? Teve, a gente, sempre eu falo também, no comércio, você não pode se acomodar, você tem que estar sempre atualizado. Então, de vez em quando, você tem que mudar alguma coisa, você tem que acompanhar, tipo assim, o mercado e sempre adaptando as coisas que é viável, né? Então, o que é viável no meu comércio, sempre eu busco estar atualizado. Há muita concorrência na cidade? Há muita concorrência, com certeza. Ah, né? Isso que inspira a gente a trabalhar, né? É. Sempre eu falo, concorrente não é concorrente, é uns parceiros que a gente tem, né? É. Mas você destinar o atendimento ao cliente e fazer um atendimento bom, trabalhar com mercadoria de nível excelente, com certeza o cliente volta, né? Você falou em cliente aí, você pode falar um pouco para nós da clientela, se tem clientes assim muito diferentes dos outros, ou mais ou menos tudo a mesma coisa? Tem, com certeza. O cliente é a peça-chave, né? Ah. É uma coisa que a gente comenta, a gente fala, mas não existe uma Coca-Cola se o cliente não tiver ela para tomar, né? Então, é nós que trabalha com pessoas, é o cliente, nós sem um cliente não fazemos nada. Mas o cliente tá presente com você no dia a dia, né? Constantemente, da hora que a gente abre um comércio até fechar. Então, o cliente tem que ser acariciado, né? Ele tem que nós temos que estar de braços abertos. Mas assim, olha, tem críticas também, né? Posso fazer uma, não? Pode. Mas assim, tem gente que implica com aquele negócio lá no passeio, não tem? Tem. Como é que você encara essa questão? Essa questão do passeio, até, assim, ao longo do tempo, a gente passa a ser um marketing da gente, você expor mercadoria, sabe? Mas eu evito o máximo de colocar, sabe? Porque não deixa de atrapalhar, né? As pessoas passar. Tem gente que reclama? Tem gente que reclama. Tem gente que reclama. Porque vai andando assim, tromba lá na caixa de banana. Só que assim, eu evito, uso o pouco espaço do passeio para não atrapalhar, sabe? Sempre que é possível a gente tira. Mas eu deixei isso no marketing de Deus quando eu abri, eu uso muito essa estratégia da pessoa passar, talvez na rua, talvez não é de a pé, mas passa no carro e vê as mercadorias. Você estendeu muito espaço ali, tem pouco tempo isso, né? Tem uns Parece que dobrou. 2 anos. 2 anos? Quase dobramos. Fez um espaço melhor. Foi com a pandemia? De pandemia Não, pra foi cá. antes da pandemia. Antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Mas adaptamos câmara fria, adaptamos espaço, escritório, né? Então adaptamos tudo e deu uma aumentada no sacolão para ter mais espaço. Né? Mas assim, você também é meio professor ali dos meninos ali que trabalham ali. Eu sei que eu conheço alguns, são até meus amigos. Você sabe que... Você já ensinou muito menino ali a trabalhar, não? Você sabe, professor nessa área que eu trabalho é uma das coisas difíceis? É difícil. Assim, a pessoa não que ela não aprenda. A pessoa vai pegar aquela prática ali com você ali e vai começar a fazer daquela forma. Só que nesses 21 anos que eu estou ali, só teve um rapaz que aprendeu a fazer o que eu faço. Só teve um. Não que os outros que estejam comigo não façam, eles fazem. Mas só que da minha forma só teve um. Só um. E ele montou um negócio próprio? É isso que você está dizendo, não? Por isso que eles falam que a gente tem que ensinar o pulo do gato, mas não pode ensinar tudo, né? mas isso acontece, né, Marcinho? Acontece. Acaba que você, só pelo seu exemplo, você é professor. Eu imagino que há certos, é o segredo do pulo do gato, que eu até queria te perguntar. Você tem algum segredo para ser tão regular? Aliás, você é regular ao longo desses 21 anos? Ou houve um tempo que você fechou, interrompeu, entrou de férias? Como é que funciona isso, Marcinho? Assim, até eu, conversando com um amigo meu, eu passei para ele. Eu tenho 21 anos que eu abri uma empresa. Desses 21 anos que eu abri a empresa, nós fechamos em 2 domingos. Que foi aqueles domingos que começou a pandemia, que nos domingos não poderia abrir. Foi nesse período. Então, dos 21 anos,
Só 2 domingos? Só 2 domingos que não abriu. Então nós abrimos todos os dias. Que isso, Márcio? Isso é uma coisa fantástica. Isso é coisa, notável. É notável e assim, é uma coisa que a gente passa, não é que a gente passa a ser obrigação, a gente passa a ter amor naquilo ali. Amor que eu falo assim, você ter aquela responsabilidade, né, de tal horário você abrir um comércio e aquele horário para você fechar. E eu tenho até um exemplo, né, que o meu ex-patrão, que é o Divino, conhecido como Divino Isidoro, ele me falava assim, dessa forma. E eu adaptei aquilo ali, porque eu vi que era verdade. Ele falava assim, ó, comércio ele é o seguinte, para você vender, você tem que abrir cedo e fechar tarde. E é uma coisa certa, né? Você não tem aquele negócio de bater ponto 8 horas, não tem isso não, né, Márcio? Não. Pois é, mas agora eu te pergunto, e os funcionários? Você trabalha com quantas pessoas? Funcionário, hoje nós estamos com um grupo de, eu, a patroa e o meu menino, nós somos 11 pessoas. 11 pessoas? Isso, 11 pessoas. E todo mundo trabalha muito, hein? Todos trabalham muito. Todos trabalham muito. Você tem algum segredo assim para constituir uma equipe assim bem afinada, bem azeitada, não? Eu até Conversa também, com eles, faz reunião? Conversamos, só que nessa área de funcionário, principalmente as meninas dos caixas, a patroa que é firme, sabe? Sei. Eu já não interfiro muito, não. Agora, como se diz, a machaiada comigo eu me ajeito, né? É. Mas a minha patroa que cuida nessa área de funcionária, de turno, de folga, então essa parte eu passei para ela, sabe? Então essa aí eu não vou mexer não vou me interferir. Agora o pessoal comigo lá, que é a machaiada, aí eu me ajeito. Tem muita assim, você não é rotativo, você está ali há 21 anos, mas o pessoal que trabalha com você tem algum funcionário mais antigo ou tem uma rotatividade assim grande? Como é que Funcionário funciona isso? antigo. Assim, hoje a gente tem que dar muita liberdade para um funcionário. Você tem que expor para ele que ele está ali com você, ele está te servindo a empresa, você está fazendo o que é preciso com ele também, que é o salário dele, mas deixa as portas abertas, né? Porque assim que ele arrumar talvez uma coisa melhor, você tem que dar liberdade para a pessoa. E eu toda a vida eu fui dessa forma com o funcionário. Você vai entrar na minha empresa, combinamos horário, salário, mas as portas estão abertas para você entrar e para você sair. Eu acho que a gente tem que dar essa liberdade. Porque eu fui funcionário, então eu sei o que é a dificuldade hoje de uma pessoa trabalhar, né, receber seu salário digno, mas ter a oportunidade também, se arrumar outra coisa melhor, né, tá desembaraçado. Marcinho, olha, é aquela história que eu falei, que eu penso, que eu também já fui funcionário, já trabalhei em escola em Belo Horizonte, e às vezes eu falo assim, eu trabalhei tantos anos nessa escola, e nunca cheguei atrasado e nem perdi nenhum dia de serviço. Mas isso tem segredo. Tem segredos. Tem segredo ligado à saúde, como é que você vive em família. Você pode falar um pouco aqui para o nosso espectador, deve estar curioso para saber, mas como é que um cara desse fica assim 21 anos e só fechou 2 domingos, que você falou, e mesmo assim por causa da pandemia? A gente, igual nós já conversamos a gente expõe uma gratividade em você ter aquele compromisso. Então a pessoa tem que ter um compromisso. Sempre eu passo isso pro meu funcionário, para ele chegar que seja no horário certo. Então, igual eu voltei lá atrás, vamos voltar um pouquinho, quando eu trabalhava de funcionário, se o sacolão abrir 7 horas, 10 para 7 eu já estava lá esperando. Então eu ponho para o meu funcionário o seguinte, o horário dele determinado para chegar aquele horário, eu sempre brinco o seguinte, se você vai pegar um ônibus na rodoviária, você não vai chegar naquele horário, em cima do horário, você vai chegar um pouquinho antes, certo? Porque se você chegar no horário, talvez o ônibus já pode ter saído. É verdade. Pode acontecer de ter um engarrafamento no trânsito, né? Entendeu? Você pisou no buraco, machucou o pé.
Pois é, mas e saúde? Segredo da saúde, porque fica esse tempão todo sem adoecer e sem desanimar, como é que é? Alguma coisa ligada com alimentação? Você tem segredos para contar para nós, viu, Marcinho? Mas sempre eu falo, eu vendo saúde, né? É. Saúde que eu falo que eu vendo é o seguinte, o primeiro passo hoje, para nós, seres humanos, eu acho que é alimentar bem. Nosso primeiro passo é alimentar bem. Então, se eu tô, como diz, no meio de umas frutas, de umas verduras, eu tenho que manter a forma, né? Porque às vezes a gente fala alimentar bem, uma pessoa entende de uma maneira, outra entende de outra. Por exemplo, tem gente que acha que alimentar bem é comer muito. Não é isso não, né, Marcinho? Eu tenho um ditado, até assim, eu tenho um grande respeito por ele, e você conheceu ele, que é o Sr. Jaime, onde eu tenho o sacolão lá, o imóvel é dele. Ah, sim, o seu Jaime. Ficou para a viúva, para Dona Oneida. Eu lembro que ele me falava o seguinte, ele era uma pessoa magrinha, igual você sabe, Sei. e sempre eu via ele comendo alguma coisinha. Eu falava assim, Sr. Jaime, o senhor come bem? E eu falava assim, não é que eu como bem, eu me alimento nas horas certas e o jeito correto. Então, a cada 2 horas eu como alguma coisinha. Igual você citou aí, não é você comer muito. Você tem que alimentar certo. Sim. E eu tenho esse dito dele que ficou também marcado, e o jeito que ele me falou, sabe? Eu falei, e ele tá certo. É verdade. Você já teve nessa trajetória tão longa de 21 anos, alguns momentos assim bem mais difíceis, que você encontrou alguma dificuldade a ponto de falar assim, não quero mais isso? Teve isso, Marcinho? A gente tem as dificuldades. Isso aí, é uma vida. Que hoje você entrar no comércio, você pode ter certeza que é você plantar uma árvore e fazer ela dar fruto, né? Então, eu comecei, certo, não é fácil, com dificuldade, tive parceiros, certo, nesse decorrer desse tempo, só que a gente tem que ter determinação e pôr que você vai vencer, né? Então, sempre há dificuldade, sempre há algum obstáculo, né, que você vai enfrentar no dia a dia, mas que a gente tem que vencer, que a gente tem que ter um propósito, você tem que ter sonho. Meu pai sempre fala assim, meu filho, você tem que ter sonho, você não pode parar de sonhar. Então a gente determina isso, né? Você tem que ter um sonho, você tem que ter força de vontade, e as dificuldades nós vamos passando por cima e vamos vencer. Mas escuta aqui, sonho. É sonhar, por exemplo, ir para a praia, comprar um carrão daquele, como é que é? Tem vários tipos de sonho, né? Às vezes não é isso. Não, mas a gente... Por exemplo, educar os filhos, você tem filhos, né? Claro, o primeiro passo para a gente é a família, né? É você educar seu filho, você estudar o filho e passar a sonhar com ele também, o que ele determinar, o estudo que ele prover para ele, a gente acompanhar também, né? Porque o sonho, assim, não é... É claro que talvez seja um carro, que seja uma casa, né? Mas o primeiro passo é a família, né? Estruturar a família, estudar o filho, né? Eu até vi, eu entrei lá no Sacolão Center, né? Isso. E vi lá como é que chama aquilo? Uma Foi galeria de fotos. É a homenagem dos pais, né? Homenagem ao Dia dos Pais. Eu achei bonito aquilo, eu vi você com o seu menino olhando assim e tal. Qual que é a idade daquele menino? Ele tem 11 anos. 11 anos. 11 anos. É o mais velho? Aquele é o do não, bem, você né? tem uma moça tem também. Tem uma moça já, vai fazer 19 anos já. Aquele então tem 11. Aquele tem 11. Aquele quando ele é meu... Seu secretário? Meu secretário. Aquele que ele te ajuda, mas mexe com dinheiro. É. Aquilo como se diz, é meu braço direito. Eu brinco sempre assim, falo com ele, porque eu tenho 2 filhas de sangue e ele de coração, certo? Porque quando eu casei com a mãe dele, ela já tinha ele tinha 5 anos, hoje ele já está com 11. Ora. Então passou a ser meu filho como se fosse de sangue também. Então eu sou o secretário, Meu né? secretário. Porque isso você acaba ensinando, né? Pelo exemplo, pela regularidade, né? E hoje a gente fica vendo o seguinte, a gente tem que trazer os filhos, eu penso comigo, para perto da gente, enquanto é possível.
Então, né, já tem filho que está estudando fora e tudo, mas o que você for preciso dos seus filhos, principalmente na idade que ele está, de acompanhar a gente. Saber as dificuldades, aprender as coisas certas. Porque eu acho que o princípio para nós, para os nossos filhos, é isso aí. É saber o que ele está fazendo, o que a gente faz, para sentir-se valorizado, né? Marcinho, olha, você como um pai até jovem, o seu caçula está com qual idade? Minha menina vai fazer 3 anos, a caçula. É uma menininha? Uma menininha, Maria. Você falou que tem gêmeas, não? Não, é 2 moças, né? Tem a mais velha uma vai fazer e a 19 caçulinha. anos, o Cauã com 11 e a Maria vai fazer 3 anos. Ah, sim. Tô com uma equipe boa, hein? Você está com uma equipe boa, é. Pois é, Marcinho, mas então você é mestre em muitas coisas, porque acaba que hoje, às vezes, os pais com filho têm muito problema, por exemplo, ligado a celular, internet. Como é que você vê isso? A gente, assim, eu brinco com minha esposa, nós conversamos, minha menina de 3 anos já quer um telefone. Então a gente, assim, adapta muito a atualidade da era que nós estamos hoje, só que, assim, os meninos já nascem mexendo com o telefone, né? Por isso que sempre eu passo assim, meu menino tem 11 anos, e eu falei pra minha esposa, vamos pôr ele junto conosco e tal, para ter os horários. Eu acho que tem que determinar. Ele tem responsabilidade, responsabilidade. Né? Então ele tem horário do futebol dele, ele tem horário de mexer no telefone, de jogar os joguinhos dele no telefone. A gente tem que passar as etapas para eles e ser ocupado o espaço, né? Então a gente ensinar, porque a era chegou, nós que ficou mais de meio-dia para tarde, nós já tem que dar uma modernizada aí. Você está muito novo. Você está com a menininha de 3 anos ainda. 3 anos. Ainda tem muita quilometragem pela frente, né, Marcinho? Tem muita lenha para queimar ainda. Tem muita lenha para queimar. Marcinho, e esporte, como é que é? Você com esporte? Você pratica esporte? Porque você para manter a saúde, como é que é? Você não é uma pessoa sedentária, é? Não. Esporte eu acho que é o seguinte, sabe, Edson? O esporte ficou para trás, né? Mas a minha vida ela é tão corrida que eu acho que já passa a ser um esporte. Eles falam que não, mas eu acho que é. Porque, assim, é chegando mercadoria quase todo dia. Descarregando caminhão. Descarregando caminhão e eu junto com os funcionários, eu não deixo eu sozinho não. Sabe, eu sempre brinco com ele, vamos deixar ele sofrer sozinho não. Você não fica só olhando assim não, né? Você tá entendendo? Então, nós formamos uma parceria. Essa parceria eu entro junto com eles, eu acho que passa a ser um esporte para mim, sabe? Mas não que a gente não tenha que fazer, né? Porque para manter a forma também, né? Porque para você manter essa regularidade, isso que eu chamei de tenacidade, você tem que sentir prazer nisso, né, Marcinho? Você gosta, isso para você já é um lazer. Eu posso dizer assim, não? Pode dizer sim, porque a gente, não que passa a ser rotina, igual nós já conversamos, mas a gente tem que ter amor naquilo que a gente faz, né? E você ter aquele, igual a gente falou, aquele compromisso, gostar do que faz, a palavra certa eu acho que é essa, né? Você amar o que você faz, né? Se eu tenho a minha profissão, eu tenho que dedicar a ela, eu tenho que amar aquilo que eu faço. Por isso que saem as coisas bem feitas. E a pessoa que gosta do que faz, sai tudo bem feito, né? Pois é, mas Sacolão Center, eu entrei lá depois do Dia dos Pais, eu entrei e senti muito bem, achei muito bem arrumado. Obrigado. É um trabalho realmente exemplar, isso é exemplo, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que vender verdura também, né, Marcinho? Porque aí também a concorrência vai... Passa a concorrência grande demais. Aumentar muito. Mas você falou dos seus sonhos, eu queria explorar mais um pouco isso.
E todo esse período, Marcinho, você nunca falou assim, eu vou tirar um mês de férias. Não teve isso, não? A família não cobra isso, não? A mulher, mas os meninos? Como é que é? Você está ficando apertado com isso, hein? Cobra. É. Cobre muito, né? Só que assim, a gente escolhe um tipo de trabalho, igual sempre nós estamos conversando, e esse tipo de trabalho que eu me escolhi, ele é um trabalho agitado, certo? Sei. Eu vou te explicar agora. Sacolão hoje, tem que ser um giro rápido. Você está me entendendo? Porque se forma o seguinte, não é um mercado que você chega lá e põe a mercadoria na prateleira, se eu não vender ela hoje ou amanhã, ou semana que vem, a mercadoria está lá na prateleira. Sacolão funciona diferente, já é um trem acelerado. Não pode demorar muito lá, né? Então é o seguinte, sempre eles têm uma frase no caminhão que eles usam, não é loucura, é a pressa da verdura. Você está entendendo? Você pensa assim, passou um caminhoneiro por mim aqui agora e passou meio acelerado. Ele está carregado de verdura. Então aquele momento para nós ali, ele é o seguinte, ele tem que ser rápido, certo? Se eu cheguei com a minha mercadoria, que tem mercadoria que perde de um dia para o outro. Então eu não gosto assim de ficar muito ausente da empresa, você está entendendo? Então sempre está ali porque eu sei que talvez tenha que fazer uma promoção na tal mercadoria, eu tenho que pôr uma mercadoria num setor mais rápido para girar ela rapidão. Pois é, mas isso implica também, eu não preciso ser especial para saber disso, tem muita sobra, né, Marcinho? E você até me falou que quando não tinha pandemia, você supria aí as creches, como é que funcionava isso, ou como é que funciona isso? A sobra do sacolão hoje, ela é evidente, ela vai existir. Já faz parte do seu planejamento, né? Isso, então você já vai comprar uma mercadoria sabendo que vai sobrar alguma coisa. Porque é raro uma mercadoria que não vai dar uma percazinha e que não vai sobrar. Igual nós temos comentado, assim, fora da pandemia, né, tinham as creches, escola que nós mandava, sabe? E onde seria reaproveitável aquela mercadoria que, como diz, é aproveitável. Então, nesse período, né, que está acontecendo ainda nessa pandemia, nós tivemos que adaptar em fazer mais promoção, em reduzir o preço para imitar o menos, né? Porque a perca vai existir, né? Mas se você falou aí reduzir preço, nós estamos passando um período difícil, né? Com um aumento de preço, não? Estamos porque, assim, nós estamos numa área... Muito sensível, né? Sensível, porque aqui no Alto Paranaíba, onde a agricultura é 90%, vamos dizer assim, certo? Então, até há um mês atrás, deu um problema de uma geada que atingiu grandes produtores, né? Que seja de café, que seja de outra área, e foi muito prejudicado, né? Sim. Então, a alta do alimento, ela vem muito rápido. Porque o alimento, ele não é processado assim, daqui uma semana vai subir uma mercadoria. Não, reflete de imediato. Você está entendendo? Então, a mercadoria hoje, se ela está um preço, hoje é sexta-feira, certo? É tão rápido que amanhã, no sábado, ela já pode dobrar de preço. Porque a cotação da mercadoria ela é muito rápida. Porque o hortifruti granjeiro, ele é muito explorado na rapidez, igual nós já falamos já. Então, o quê? O que aconteceu com essa geada afetou várias lavouras e teve uma perca muito grande, né, dos produtores, onde elevou o preço absurdo, né, vamos falar assim. Mas, e o preço passa a gente repassar para o cliente, já ocorre muita transição nesse período, onde o cliente talvez não vai entender que aquilo que aconteceu lá na produção, né, a produção do João, do Ciclano, né, o cliente quer um preço bom, né, para ele. Quer a qualidade e a mercadoria boa. Mas me diga uma coisa, é você que faz isso ou você tem uma pessoa que faz isso para você? Porque isso envolve toda uma consulta aí do mercado, uma logística das coisas, como é que funciona. É você que faz isso mesmo ou você transfere para a patroa? Não, isso aí é eu mesmo que faço. É você mesmo? É eu mesmo que faço. Você foi aprendendo ao longo desses 21 anos?
Tipo assim, a gente aprende e a cada dia, né? Mas quais são as suas fontes de informação? É isso que eu estou querendo saber. Isso eu busco assim, cada dia vamos supor, comprar é um dos segredos. Então eu tenho que adaptar ao meu fornecedor. Então vamos supor, eu tenho... Você bate o telefone. Você está entendendo? Vamos supor, você tem 3 tipos de mercadoria. Você é uma loja tal com 3 tipos de mercadoria. Então eu tenho que diversificar com você, a mercadoria só hoje serve para você. Então eu tenho o meu fornecedor que é aberto comigo. Então, assim, a cada dia, não porque eu te compro uma mercadoria, porque você vai me vender ela semana que vem. Você está entendendo? Então, se você me vender uma mercadoria hoje, semana que vem você não vai ter uma mercadoria que me serve. Então, isso aí eu vou aprendendo com o meu fornecedor a cada dia. Certo? Onde, como você diz, nós estamos citando aqui a alta do preço que teve, que não está tendo muita escolha não, hein? Ficou difícil. Mas sim, você, para saber isso tudo, você deve ter feito um mestrado, um doutorado, lá na universidade, aquela lá dos Estados Unidos, de Harvard. Ou foi na USP, ou na FMG que você fez esse curso. Como é que foi o seu estudo escolar? O meu estudo, assim, a gente, sempre eu digo também, quando nós já falamos, a gente aprende no dia a dia, certo? Então, assim, a minha escola foi aprendendo a fazer as coisas certas e crescendo com aquilo ali, certo? Então, o quê? Eu tive uns professores de umas lojas em Uberlândia que eles mandaram para mim ensinar o que era para ser feito quando eu comecei. O professor veio aqui? Veio aqui. Ah. Aí o quê? E ele chega e te explica a mercadoria, a posição de mercadoria, o jeito que você vai pôr a mercadoria. Você está entendendo? Porque, vamos supor, uma das coisas, você chega no sacolão, você vai querer comprar. É um tomate. Você quer comprar um tomate. A posição de você colocar os tomates na banca é de um jeito. E ela muda todinha a perfeição dela, da fruta. Então, o quê? Aquele ensinamento que ele me teve ali naquele dia, que foi várias vezes que ele veio para me dar é um curso que eles me deram lá nessa loja. E onde a gente pensa assim que a gente sabe alguma coisa, a gente não sabe nada. Eu pensei, rapaz, mas eu não estou sabendo nada. E onde ele mexia numa banca, e depois eu pensava assim, mas eu tenho que aprender, que esse rapaz tem que ser rápido. Porque é tipo assim, eles mandam a mercadoria e te mandam o ensinamento. Se você pegou, bem. Se você não pegou, já vai passar para frente. Então foi onde, vamos mais conversando aí, o meu ensino foi naquilo ali, de começar e se organizar. Daquilo ali, igual eu passando para você, é o seguinte, aí começa você ter o poder de compras. Não é só organizar, então você tem que ter o poder de compras lá fora também, certo? Porque não adianta eu querer arrumar uma mercadoria fraca, de segundo numa banca, se ela não veio boa. Então você tem que ter como diz, o ensino lá do seu fornecedor para você chegar aqui e pôr ela no que é necessário para o cliente ter uma boa visão. Pois é, mas vamos falar assim, ensino de escola mesmo, você foi até que série? Eu estudei até a 7ª série. 7ª série? Até a 7ª. Aqui, você estudou no São Pio X também? Estudei no São Pio X. Porque naquela época que eu estudei, não que eu sou muito velho, mas estava numa fase assim, ou você estudava ou você trabalhava. Igual assim, no meu caso eu já preferi trabalhar. Falei, não, eu vou destinar a trabalhar. E eu aperfeiçoei trabalhar e estou até hoje. Você acha que ainda tem coisa para aprender, Marcinho? Tenho, com certeza. E muito. Às vezes fora do trabalho, né? Porque a gente aprende, por exemplo, você tem filho, você tem que aprender a lidar com filho, com família. Inclusive lidar até com si próprio, mas parece que você sabe muito bem, né? Porque ficar 21 anos assim, só fechar 2 dias e mesmo assim foi por causa da pandemia, isso é uma coisa fantástica, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que você já fez parte de um chamado Clube do Frango, Clube do Frango? Como é que foi essa história do Clube do Frango? Esse Clube do Frango começou aqui em São Gotardo há muito tempo, né? Que já paramos, né?
Até você também chegou a participar na época? Eu né? frequentei umas 2 ou 3 sessões. Eu também não foi muito tempo não, mas foi bem aceito, né? Na época foi bem aceito. Envolveu um grupo aí. Envolveu muita gente, né? Uns grandes amigos nossos, que é o Dr. Gil, Dr. Jair, Reginaldo Dr. Edson. Dr. Edson, seu filho que... O gerente da Caixa O Econômica. gerente da Caixa Econômica Federal, o Luiz, né? Luiz Engenheiro. Então nós éramos um grupo de uns 20. Eram umas 20 pessoas mais ou menos. Onde criou o grupo do frango, né? Não podia ter parado, mas não teve sequência. Né? Fez uma... Serginho do despachante, né? Ah, Serginho. Serginho despachante. Então, marcou um certo período aqui em São Gotardo. E você exercitou a sua sociabilidade, né, Marcinho? Tem que ser social, né? Tem que ser. A gente não é porque a gente mexe com o ramo de comércio, porque você não diversifica outras coisas, né? Então, talvez você joga uma sinuca com um amigo, talvez você é ruim demais na sinuca, mas você está lá jogando com ele. Talvez você joga um truquinho, um baralho, meu pai gosta. Então, mas se você já jogou futebol, torce para algum time? Futebol, rapaz, só para buscar bola para os outros. Só Você foi gandula, Ainda era ruim ainda. Mas eu torço, sou cruzeirense. Tá ruim a coisa, hein? Tá ruim a coisa? Mas vai melhorar. Na sua geração, é a geração cruzeirense, né? A sua geração. O Cruzeiro estava num período muito brilhante, né, cara? Com certeza. Grandes craques e grandes títulos, né? Ficou uma história, né, que difícil de ver o que foi e o que está sendo hoje, né? Mas vai melhorar. Você frequenta clube campestre? Até a minha menininha sempre fica me cobrando, que ela faz natação lá, a Petitinha. Pai, você vai lá me ver nadar? Então, eu tenho uma cota no clube, deve ter uns 15 anos ou mais. Eu acho que eu tive lá 2 vezes. Mas tem que participar, né? Parece que... Você já pode se dar esse luxo, né, Marcinho? Já está na hora, né? Já pode se dar esse luxo. Mas tudo não é que eu estou querendo ensinar nada para ninguém, não, mas eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, como falei, por ver, né, chegar ali da roça. Às vezes eu chego muito cedinho assim, falo para a Suzana, falo assim, vamos ver se o Marcinho já está lá. E chego, está lá, já está lá. Ali, ó, o tomate já está ali, né? Com certeza. Mas assim, de que hora até que hora mesmo, hein? 6 horas? 6 horas. Então, abrimos 6 horas e ficamos até às 20 horas. Até às 20? Isso. E aos domingos, mais cedo um pouquinho, que tem o tradicional frango assado, né? Tem um frango assado. Aí abrimos mais cedo um pouquinho e fechamos às 12 horas, 12 e pouquinho. Sim. Dia de domingo é dia de curtir a família, né? Às vezes a gente precisava de um dia de mais de 24 horas, né, Marcinho? Mas sempre eu brinco com minha esposa o seguinte, a gente aprende tanto, a gente tem uma rotina, passa sem rotina também, né? E assim, você acorda de manhã no domingo, eu acordo mais cedo, o dia fica muito grande. Então nós paramos aí meio-dia e pouquinho, a gente vai para casa dos pais e tal, meu irmão, o dia é grande. Agora imagina ficar à toa o dia todo. Nossa Deus. Mas você, durante esses 6 horas até as 20, você sai um pouco lá, assim, no mínimo para almoçar, para tomar um café? A gente tem ali uns períodos que, assim, eu vou almoçar, faço talvez um serviço de banco, né? Chego no período da tarde. Não é que eu abro 6 e estou lá até as 20. A equipe está funcionando, né, Marcinho? A equipe está funcionando bem, tá né? Lá, mas sem equipe a gente não vai, vai? É uma coisa também que eu sempre determino e falo sempre, sozinho a gente não faz nada, né? Então a gente tem que ter uma equipe. A equipe que eu cito para mim, a minha equipe, é o CT. Vamos supor, eu tenho meu braço direito, que é a minha esposa, que está junto comigo, e ela que coordena a maioria de funcionários. Você tem uma firmeza naquilo ali quando nós citamos de horários, né, de tudo.
E como se diz, esse descanso nosso aí, esses intervalos, a gente aproveita também, né? E onde tem uma equipe boa, você fica tranquilo, né? Você tem um time de futebol, você tem que confiar nos seus jogadores, né? Não que eles talvez queiram que o cara cruza para você fazer o gol, ele não cruzou, o cara já achou ruim, né? Mas tem uma equipe boa, tem, né? Há vários funcionários que há muito tempo trabalham. Eu conheço um lá, é o Rafael, ainda está lá ainda? Rafael está lá comigo. Rafael eu conhecia desde pequeno. Rafael já saiu e voltou e está lá comigo umas 10 vezes já. Tem o irmão dele também, o Dinaldo. E o Rafael Tempo, eu brinco com ele também, é o seguinte, talvez ele pede para sair, e a hora que ele fala que vai voltar, eu não aguento, sabe? Mas eu quero voltar a trabalhar. Eu falei, então você volta amanhã. Mas são de família boa e, como se diz, parceiros nossos. Eu conheço ali o Rafael desde pequeno, que ele era meu vizinho, né? E aquilo ali é uma coisa muito boa para ele aprende a ter responsabilidade, né? Que ele é muito novo ainda, né? O Rafael hoje está com uns 17, 18 anos. Você pega os meninos assim, com qual idade, Marcinho, para trabalhar lá? 14 anos você já tem que pega? ser acima de 14, né? 14, né? 14 anos já tem que estar trabalhando. E esse negócio de a lei não pode trabalhar, como é que é isso? Não, mas no 14 anos já entra o pequeno aprendiz, né? Eles entram como pequeno aprendiz. Já entra já. Ué, isso é uma coisa boa para eles, né? Governo além de ganhar um dinheirinho. Incentiva, né? Porque você tira aquela criança que talvez está na rua. Porque a pessoa, talvez não tanto rua, né? Um telefone, um celular, um jogo, né? Que fica focado naquilo ali, talvez pode estar trabalhando um certo período, né? Põe uma carga horária menor para a pessoa não cansar, porque a gente pega também o pequeno aprendiz, mas tem que estar estudando. Né? Senão não tem jeito. E ele continua estudando, né? Continua estudando. Mas só que ele já não é pequeno aprendiz, ele já é grande aprendiz. Ele já é um grande aprendiz. Pois eu não sei, aqui o nosso tempo já está acabando. Você quer passar mais alguma mensagem aí para o nosso público? Você pode se dirigir diretamente aí a eles. A gente tem que agradecer, né, as oportunidades, né, que as pessoas têm dado para nós, porque sempre igual nós comentamos, sozinho a gente não fazemos nada, né? Tem que agradecer ao público, a minha família, os meus funcionários, meus amigos, né? Porque muita gente que está te ouvindo por aí. Muita gente. Esse programa, ele ainda vai ser ao vivo ainda, nós vamos receber perguntas e criar assim uma interação entre a pessoa que está sendo entrevistada e o público que está assistindo, né? Certo. Mas isso aqui está esparramado pelo planeta Terra. Pelo planeta Terra, coisa boa. Né? Certamente seus amigos vão vir lá. Com certeza. Então a gente tem que agradecer, em primeiro lugar, Deus, né? Por dar essa oportunidade para nós. Nós estamos com saúde, nós estamos com alegria. Nossas famílias, que faz parte do dia a dia da gente, né? E igual você tem, nossos amigos, parceiro que a gente tem a cada dia também, né? E muito obrigado ao pessoal da SGTV por ceder essa oportunidade de bater esse bate-papo conosco, né? E isso que vai vir várias pessoas aqui, que seja um programa criativo, né? E como diz você que deu essa ideia, eu quero ser o primeiro, hein, rapaz? Você está inaugurando aqui o Almanac Confusão. E a Marilene vai vir nas quintas-feiras. Então vai ser a Marilene na quinta-feira e eu na sexta-feira, assim, alternando, né? E esperamos trazer muita gente aqui com você para conversar conosco, conversar com o nosso público. E é assim que a gente vai criando, boa, né? criando laços, né, na comunidade. Mas isso igual você tem, a gente tem que agradecer, certo? E passar para as pessoas que não conhecem a gente, né? Muitas vezes falar Marcinho de Sacolão, mas, né, um bate-papo que a gente faz, a gente passa talvez assim alguma coisa que da gente, né? Própria pessoa da gente. Pois eu mesmo te conhecia, mas assim, oi, Marcinho e tal. Mas eu ficava olhando assim, falei assim, gente, esse Marcinho é uma pessoa fantástica, admirável. E de fato, né, verificamos
nessa conversa que é verdade. Marcinho, boa noite aí para o público. Boa noite ao público, boa noite a todos. Agradecer de coração por essa oportunidade. Mais breve, outra oportunidade, estamos aí de volta. Tá bom, agradeço a todos e quinta-feira próxima com vocês a Marilene. Muito obrigado, Marcinho. Obrigado a vocês.